Mas será que ela tem esse tamanho todo? Eu queria muito análise do Sakamoto a respeito disso, Sakamoto, porque quando a gente amplia, a gente tem que, quando faz uma análise política, a gente tem que olhar de maneira ampla, né? Michele tem uma rejeição altíssima também, né? Você vê esse tamanho de Michele Bolsonaro? O que você tem aí também de apuração em relação a esse tamanho de Michele e o poder dela? Eu estava conversando. Eu acho que todas as apurações ajudam a montar um quebra-cabeça, Fabiola. Eu acho que esse quebra-cabeça ainda está em construção. Eu estava conversando com um cardeal bolsonarista ontem, né, neo-bolsonarista, digamos assim, e ele falou assim, ele até brincou e falou assim, muita calma nessa hora, Sakamoto, sabe? Muita calma nessa hora, né? As peças vão se mexendo e cada vez que vão se mexendo, elas causam, na verdade, o movimento delas, pequenas vitórias aqui e ali vão causando mudanças e percepções na imprensa e aí você tem times em torno dos personagens, né, e que fazem parte dos partidos políticos, traduzindo grosso modo o que ele falou. Que acabam, na verdade, bombando na imprensa. Olha, isso aqui prova A, B, C, D. E é claro, o trabalho da imprensa nesse sentido é ficar coletando essas percepções. Mas aí é importante a gente analisar com muita calma nessa hora, como diria esse cardeal bolsonarista. Porque é o seguinte, como a gente colocou aqui, eu coloquei aqui mais de uma vez, depois da prisão do Bolsonaro, o sentido do bolsonarismo está em disputa. O bolsonarismo estava aí, a extrema-direita estava aí, Bolsonaro deu ordem, deu formato eleitoral, deu sentido. Agora, para essa extrema-direita órfã desde a redemocratização, agora ele foi preso e discute-se quem vai ser o herdeiro. O Centrão adoraria ser o herdeiro de tudo isso, garantindo apenas que a família Bolsonaro desse amém às decisões do Centrão. Os filhos querem garantir para si, é claro, o sentido do bolsonarismo, tendo o Flávio hoje como porta-voz, que é uma figura mais pragmática dentro do bolsonarismo. E a Michele, que é uma outra ponta do bolsonarismo, que é uma ponta mais ideológica, né? Uma ponta mais conservadora, né? Que quer puxar o bolsonarismo para esse lado, né? Quem é a Michele? Ela é a principal figura? É muito cedo para dizer isso, né? Por enquanto, é um ator importante na disputa pelo sentido do bolsonarismo, né? Mesmo que aconteceu no Ceará, não é favas contadas. Depende muito, inclusive, eu queria muito entender o que está passando pela cabeça do Ciro Gomes. Porque no meio de tudo isso, o Ciro Gomes está tomando porrada de todo lado e o Ciro não é de ficar quieto, né? Então, para saber se daqui a pouco ele vai falar, vai vocês para não sei o que lá também, sabe? E por aí vai. Só que é o seguinte, eu acho que é cedo para falar o que vai acontecer no Ceará, não está nada estipulado ainda. Todo mundo tem suas pressões. O próprio PL do Ceará está pé da vida com o que aconteceu, né? Em Santa Catarina também é muito cedo, com a disputa do Carlos Bolsonaro, Carolina de Tone, Espiridião Amin, para saber quem são os dois que vão disputar a vaga pela direita, né, para o Senado Federal. É muito cedo para saber o que vai acontecer, né? Por enquanto são disputas. O fato, Fabiola, é que é o seguinte. A Michele, ela pode falar de forma mais suave do que os outros da política. É claro que isso é um ativo eleitoral num país em que os homens gritam e muitas vezes não fala nada, mas não, vamos lembrar que do ponto de vista ideológico ela é mais extremista do que o Flávio e do que o Tarcísio, né, que são outros dois presidenciáveis da direita e muito mais extremista, por exemplo, do que o Ratinho Júnior. Né, ela consegue ser mais extrema, por exemplo, do que o Caiado, né? Então, o que acontece? Ela está à direita, ela está no espectro da extrema-direita. E aí é um problema para ela. E não é a questão simplesmente da rejeição do sobrenome Bolsonaro. Bem pelo contrário, o sobrenome Bolsonaro acaba alavancando ela no início. Mas aí ela vai ter um voo longo, ela teria um voo curto devido ao fato dela ter um discurso extremista num ambiente em que as pessoas estão cansadas de extremismo. Por exemplo, quando você chega no segundo turno da campanha eleitoral, você vai perceber os presidentes tendem, é claro, vão acirrando, tem a polarização, tem aquilo, mas eles têm que conquistar votos ao centro. E os votos ao centro são, neste momento, aqueles definidores de quem é que vai ser eleito. O lado da direita está consolidado, da extrema-direita e direita consolidada, a esquerda está mais ou menos consolidada, a disputa está lá no meio. E aí, o que vai acontecer?
né? Estas posições da Michelle, mesmo que suavizadas pela forma como são comunicadas, elas vão ajudar a agregar voto para a direita ou vão fazer perder voto para a direita? Ah, o principal tema vai ser costumes e comportamento. Depende. Esse público do meio independente, Fabiola, é o chamado público pendular pelos grupos de pesquisa. Ora eles votam à direita, ora eles votam à esquerda. E o principal tema que eles se preocupam é a questão econômica e do poder aquisitivo e do bem-estar da família. Se aquilo, na verdade, está garantido, aí eles começam a pensar em outras coisas, como costumes, comportamento, segurança pública, entre outras coisas. A pergunta é, vai estar garantido? Não vai estar? A percepção econômica vai estar melhor ou vai estar pior para o Lula? Disso vai definir se a Michelle vai ter um terreno melhor ou pior. E para terminar, o fato é que é o seguinte, e o Bolsonaro sabe disso, que esse é o ponto. Os filhos do Bolsonaro ainda responderiam ao Bolsonaro. A Michelle não. Alguém tem dúvida de que a Michelle presidente só vai responder a ela mesma e não ao Bolsonaro? Esta é uma pergunta, né, de 1 milhão. Isso me lembra muito a sexta e última temporada daquela série House of Cards, em que está a Claire Underwood, para quem não assistiu, assista, era maravilhoso. Ela era esposa do Frank Underwood, que é um canalhão, assim, que chegou à presidência de forma esdrúxula, né? E aí o que acontece é que ele acaba saindo de cena, colocando ela como presidente, achando que ela seria um marionete dele. E aí tem uma cena do episódio que ele tenta ligar desesperadoramente para ela na Casa Branca e ela não atende. Então a pergunta é a seguinte, uma vez lá, ela vai atender ou não? Isso deve passar pela cabeça do Bolsonaro também. Né? Ela vai atender? Ou ela vai simplesmente, ok, deixa ele lá, vamos saudar sempre ao herói, o mito, o nosso mártir Jair Bolsonaro que está preso por nós e segue toca o barco. Né? Ao contrário dos filhos. E não tem muita coisa, só para terminar, tem muita coisa no meio do caminho, ela se fortaleceu, ela ganha a batalha, mas não ganha a guerra do bolsonarismo, a guerra do bolsonarismo vai ser travada loucamente até o ano que vem, e enquanto isso, o Lula está tomando uma pinacolada, esperando para ver quem é que vai disputar contra ele e aproveitando que esta briga interna, ela vai ter consequência, Fabiola. Imagina na eleição, toda a porrada e pancadaria que acontecer dentro do bolsonarismo vai ser resgatado pela campanha do Lula. Olha só, olha o que eles falaram um do outro, olha o que eles acham do outro. Isso aí vai ser resgatado também, não tenha dúvida nenhuma. Tem essa história também em relação ao Tarcísio, né? Algumas pessoas falam, será que Michelle pode se unir a Tarcísio? Alguns já até falaram, será que ela pode ser a vice do Tarcísio? Ô, Josias, só para a gente amarrar essa história em relação a Michelle e mudar de assunto, que tem outros assuntos importantíssimos para o nosso All News dessa quarta-feira, queria ouvir a sua análise, mas para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo e ouve isso lá no YouTube. Vai lá, canal UOL no YouTube que você nos encontra. Vamos lá, Josias. Fabiola, a direita bolsonarista empurrou a Michelle Bolsonaro para o palanque na sucessão de 2022. E agora precisa lidar com ela, porque ela tomou gosto pela coisa. Lá na sucessão passada, quando o PL pressentiu que o Bolsonaro estava correndo risco, aquela frente ampla que se juntou ao redor do Lula em defesa da democracia, ameaçava a reeleição dele, aí a Michelle foi como que empurrada mesmo para o palanque, por conta da vinculação dela com os evangélicos, por conta da necessidade de suavizar a misoginia do Bolsonaro, com a presença feminina delicada. E Bolsonaro perdeu a eleição, a Michelle voltou para casa? Não. O PL deu a Michelle um orçamento de quase R$900 mil por mês. Fez dela presidente do PL mulher. O orçamento lá em 2023 era de R$860 mil, R$860 mil por mês nas mãos da Michelle. Esse dinheiro serve para pagar a conta de luz, instalações imobiliárias desse PL mulher, mas também serviu para financiar um roteiro de viagens da Michelle Bolsonaro pelo país inteiro. Ela está viajando o país inteiro desde 2023 e está, evidentemente, fazendo o seu nome. Fez conexões nos estados que agora a levam a defender candidaturas femininas para o Senado. Ela tem candidato em Santa Catarina, que não é o candidato nem do marido, nem do partido. Ela tem candidata no Distrito Federal, que também não interessa ao partido. Ela tem candidato em toda parte. E
a Michele se impôs, e agora nesse episódio, nessa lavagem de roupa suja desta semana, ela se impôs sobre os filhos. E o Bolsonaro, como disse há pouco, vai ser em 2026 um líder decadente e preso. E ele agora começa a enxergar na Michele a sua melhor oportunidade de combater a insignificância política. Então ele pode usar a Michele como candidata dele, do bolsonarismo, o nome do Bolsonaro na urna de 2026, ou o Bolsonaro pode impor a Michele como vice do Tarcísio, o que o Centrão não deseja, porque a Michele, embora esteja bem posta nas pesquisas, ela carrega consigo uma rejeição de 60%. 6 em cada 10 eleitores, segundo pesquisa mais recente da Quest, dizem não votar na Michele Bolsonaro de jeito nenhum. Então, ela faz o jogo dela. Esse jogo interessa ao Valdemar Costa Neto, que quer fazer bancada, quer eleger deputado, que é o que dá caixa registradora para o partido. Quanto mais deputados, mais dinheiro terá o PL. Então, a Michele cresceu, Fabiola, com dinheiro na mão, com tempo para viajar, e agora quem empurrou a Michele para o palanque precisa lidar com ela. Aliás, tem uma reportagem interessante da Mônica Bergamo hoje, na coluna dela, falando justamente sobre esses planos e atuação da Michele no partido e também nos seus planos pessoais, um pouco até do que a Letícia nos contou há pouco.